para alguém? Sim? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Agora. Apareceu, né, Vicente? Ótimo. Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa tarde de apresentação do trabalho de Vicente Luiz de Azevedo, intitulado Experimentações no Design Têxtil, Tingimento Natural a partir de plantas nativas oriundas da Feira de Ervas de Caruaru. Eu estou como orientadora do trabalho, professora Camila Brito de Vasconcelos, mas que teve início, foi orientado pela professora Daniela Silva Simões Borgiani, que também está presente aqui na videochamada. Seja muito bem-vinda. E estamos com as avaliadoras, as examinadoras interna, Renata Garcia Vanderlei, professora Renata, e a examinadora externa, Flávia Montanz Aranha, né? Maria Flávia Montanz Aranha. Seja muito bem-vinda, Flávia. Foi um prazer seu aceite como examinadora externa para avaliação desse trabalho. E eu vou dar início passar a palavra para Vicente, para ele dar início à apresentação dele, mas após, logo em seguida, a apresentação dele, cada examinador tem o seu tempo de considerações a respeito do trabalho e também das palavras que quiser colocar. Tá bem? Sejam bem-vindos todos os convidados. E, Vicente, a partir de então, são 3h06, você pode dar início à sua apresentação, você tem 20 minutos, tá? Tá certo. Como o Camilo bem falou, essa pesquisa se iniciou a partir de um problema de pesquisa, que foi como incluir o uso de plantas nativas no tingimento têxtil para molde autoral em Caruaru. Então, aí nós temos 3 pontos fundamentais, que falam sobre a questão têxtil, a molde autoral e o uso medicinal de plantas que a gente está utilizando como o viés de tingimento. Como objetivo geral, desde o início dessa pesquisa, foi desenvolver um catálogo têxtil a partir da Feira de Ervas de Caruaru. Ou seja, que tivesse um catálogo com uma pequena amostragem da capacidade, né, tintória das plantas da caatinga. Como objetivos específicos, tivemos 3, que foi o que guiou a pesquisa, a parte teórica, que foram contextualizar a caatinga, a Feira de Ervas de Caruaru, dialogar sobre design têxtil e sustentabilidade e mapear soluções de design têxtil para sustentabilidade. E que eu vou falar um pouco mais deles ao decorrer desse trabalho. Como metodologia, tivemos a metodologia de pesquisa com natureza aplicada, porque não se prendeu apenas na parte teórica, mas sim, de fato, nos experimentos, nos testes, na parte prática. O procedimento foi documental, descritivo e exploratório. Documental porque a gente precisou se aprofundar no que diz respeito a Caruaru e sua história. Descritivo porque, ao decorrer da pesquisa e dos experimentos, era necessário fazer a descrição detalhada. E exploratório porque foi algo totalmente inovador, né? Foi necessário explorar novos caminhos que não existiam. No que diz respeito à metodologia de design, foi utilizado de Silvia e Menezes, adaptados ao projeto. Vou falar um pouco sobre o referencial, né, que foi baseado a partir daqueles 3 objetivos específicos. Que, no caso, guiou 2 capítulos importantes, né? Foi design têxtil, sustentabilidade e inovação, Caruaru, bioma local, Feira de Ervas e o potencial para o tingimento artesanal, e que eu vou explorar um pouco mais a seguir. Foi necessário fazer uma definição, né, separar o que era design têxtil e designer têxtil, que tem uma confusão muito grande, onde design têxtil, na verdade, chegou-se à conclusão que é a área, né, onde o profissional exerce sua função na parte de beneficiamento, de acabamentos, planejamento de tecidos, fios e tramagem. No que diz respeito ainda sobre design têxtil, eu trouxe aqui dados importantes sobre a indústria têxtil no Brasil, né? Que ela é dividida em 3 principais regiões. A primeira, que tem destaque, é a Sudeste, com 49%, segundo, o Sul, com 29%, e o Nordeste, com 17%. Nós vamos focar mais na questão do Nordeste, porque é justamente onde é localizado o bioma Caatinga, e importante para o atual trabalho, né? É importante falar que o Brasil ele tem a
a maior cadeia complexa de indústria têxtil do Ocidente, né? Desde a plantação do algodão até a finalização e a tramagem dos tecidos. Em 2017, o Brasil era o quinto maior produtor têxtil e o quarto maior produtor de vestuário, sendo que essa produção toda era muito voltada para o mercado interno, ou seja, não havia exportações significativas. 1,5 milhões de pessoas são empregadas de forma direta, né, e 8 milhões indiretamente, onde 60% corresponde à mão de obra feminina. E no que diz respeito ao Nordeste, a indústria de confecções, o polo de confecções de Pernambuco, né, é tão importante que favoreceu o surgimento de APLs, são os arranjos produtivos locais, confecções de Pernambuco, onde possui um número de cerca de 1.600 empresas ou produtores cadastrados e 6.000 funcionários empregados de forma direta. Nesse capítulo ainda eu abordei sobre sustentabilidade, né, onde eu trouxe a sustentabilidade voltada para o mercado têxtil. Aqui temos um sistema separado interdependente que é baseado no modelo de John Elton, onde tem essa cadeia que para que um aconteça é necessário ter o outro. Rompendo essa ligação, esse sistema não acontece. E aqui tem um baseado em Helena Salcedo, onde o sistema é integrado, que são separados em níveis de importância. E a partir desse sistema integrado, abordado no livro da mesma, a gente fez uma adaptação ao modelo de Feira de Ervas de Caruaru, onde a gente separou por níveis de importância. No caso, no nível econômico, temos o sistema de comércio que se estabelece na Feira de Ervas de Caruaru, e no sistema social tem as práticas socioculturais, que vêm ao decorrer dos anos. E para que esse sistema aconteça, é necessário um nível maior que a matéria-prima, ou seja, a caatinga, é necessário aquelas ervas, aquelas cascas, porque sem isso esse sistema não ocorre. No que diz respeito à inovação, eu trouxe um conceito aqui que diz respeito a novos mercados, novos modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais, né? E no sentido mais puro que é a inovação, no sentido aqui do tingimento. A gente está falando do tingimento. O tingimento é algo milenar. E como mesmo pode ser inovador, mesmo sendo tão velho assim, né? E é justamente por isso que eu trouxe a cronologia de Flávia Aranha, onde diz respeito aqui, 2009 tem a primeira loja e ateliê. E ao decorrer desse tempo, até 2019, até um estabelecimento, um reconhecimento no mercado brasileiro, já que o tingimento é meio intimista, o tingimento natural, por vários meios, como algo pode ser totalmente inovador. E é justamente aqui onde entra esse kit tintório, né? Porque, para ser inovador, ocorre que essa cúrcuma ela é produzida em uma agricultura familiar, com base na questão ambiental, que leva muito em consideração a agroecologia. Então, a partir daí, o tingimento passa a ser algo inovador. É importante também falar sobre Caruaru. Aqui já entramos na segunda parte do trabalho, onde fala sobre Caruaru e suas feiras, onde nós temos a fundação da Fazenda Caruru, e a partir daí, no Brasil totalmente rural, onde, principalmente no Nordeste, onde os boiadeiros transitavam entre litoral e sertão, as pessoas começaram a se reunir na Fazenda Caruru e começou a se estabelecer um sistema de comércio ali. E foi totalmente intensificado pelos mascates, né? Que eles traziam diversos tipos de produtos, especiarias diversas, que favoreceu ainda mais o crescimento da Feira de Caruaru e a diversidade da mesma. Então, a partir do século XIX, século XX, com a criação de linhas ferroviárias e estradas de terra, esse sistema e a feira só se expandiu, né? Só favoreceu ainda mais esse reconhecimento. Só que a feira cresceu tanto que, a partir de 1992, foi necessário fazer a transferência da localidade onde era a Rua do Comércio para o atual local, que se chama Parque 18 de Maio, onde são divididas a série de feiras que constam lá, né? Na verdade, a Feira de Caruaru na verdade, várias feiras que se juntaram.
Aqui nós temos o mapa, e a parte em azul era onde a feira costumava ocupar, enquanto na área em vermelho é onde ela passou a ocupar depois de 1992, no caso, o Parque 18 de Maio. Esse foi um dos grandes fatores para o reconhecimento ainda mais da Feira de Ervas de Caruaru, principalmente do uso medicinal, que tem um histórico indígena e tradicional, principalmente aqui na região, onde não tinha disponibilidade medicinal como nós conhecemos hoje. Eu trouxe aqui um mapa onde aborda os biomas do Brasil. As áreas em vermelho são áreas desmatadas ou que possuem risco de desmatamento. E, em destaque, nós temos aqui a região do Nordeste, onde ocorre a Caatinga. Eu trouxe em destaque porque foi um dos principais motivos para guiar essa pesquisa, porque ainda é muito falho, principalmente porque nós estamos no semiárido. Quando ocorre desmatamento, é muito problemático reflorestar aquilo pelas condições ambientais. É justamente aí que eu vou entrar nos resultados. Antes de tudo, eu tenho a citação aqui de Stankiewicz-Lobo, que fala que o tingimento é uma modificação físico-química do substrato, né, onde a gente vai utilizar materiais corantes capazes de colorir esse substrato. Normalmente são utilizados fibras naturais, né. Essas etapas do tingimento foi um protocolo experimental, desenvolvido a partir de uma adaptação de Higuchi, que já foi aprendida através de Daniel Simões e passada através da disciplina Design Têxtil. Então, eu fiz uma adaptação de acordo com as minhas necessidades e de acordo com as observações que eu fiz nos tingimentos ao decorrer dos anos. Aqui nós temos uma receita base, né? E para 1 quilo de tecido, se essa matéria-prima for seca, nós utilizamos 70% desse peso da mesma. E se a matéria-prima for fresca, a gente utiliza a mesma medida. No caso, para 1 quilo, a gente utiliza 1 quilo também da matéria-prima fresca. Eu dividi em 3 processos, né? O primeiro processo é a tintura-mãe, que no caso é a extração desse corante, onde a primeira etapa consiste desse processo colocar água suficiente para cobrir a matéria-prima, cozinhar ela por 1 hora e reservar por 24 horas até peneirar e obter o corante. Aqui eu fiz uma adaptação, né? Normalmente as pessoas reservam 24 horas antes e depois faz o cozimento. Aqui eu inverti porque eu vi que estava sendo melhor essa etapa, eu estava tendo mais sucesso, e é justamente aí onde entram as adaptações que eu fiz. No segundo processo, a partir da extração do corante, quando você tem o corante, vai entrar o processo de tingimento do tecido, que consiste basicamente em umedecer o tecido, no caso aqui foi amostras de algodão, mexer o tecido enquanto estiver em contato com o corante, ou seja, a gente vai pegar aquele corante, vai colocar para ferver com o tecido dentro, cerca de 20 minutos. Depois a gente vai deixar o corante esfriar com o tecido dentro. A gente vai retirar o tecido e o excesso de corante e levar para um mordente. O mordente é um fixador que eu vou abordar no processo 3, que é a seguir. Então, depois a gente lava o tecido com água e sabão neutro e deixa secar naturalmente sem expor ao sol, porque o sol é um dos fatores degradantes das cores, né? O sol, a oxidação, enfim, tem vários fatores que fazem com que as cores se percam, principalmente no tingimento natural, que se trata de um processo orgânico. No processo 3, que no caso é o mordente, na verdade eu coloquei como processo 3, mas essa é a primeira coisa que a gente faz normalmente, que é a produção dos fixadores, né? Tem o fixador o mordente, ou fixador de sal e vinagre, onde basicamente a gente coloca vinagre e sal suficiente para cobrir toda aquela amostra de tecido e fazer com que a fixação permaneça por mais tempo. Temos também o mordente de metal, que foi utilizado nas amostras, onde consiste em ferver 5 litros de água com 2 xícaras de vinagre e 1 xícara de prego enferrujado, ou pode ser qualquer outro tipo de metal. Enquanto a gente vai deixar descansar por 24 horas depois de ferver, né? A gente com a solução fica pronto para fazer a fixação depois do tingimento. E tem um mordente de sulfato de cobre, que consiste basicamente em misturar 500 gramas de casca de pinos
No caso, esse é um mordente mais voltado para a questão do tanino, que ele vai fazer com que a cor permaneça no tecido. E com a colher de sopa de sulfato de cobre. A gente vai ferver também 5 litros de água e deixar descansar por 24 horas. E utilizar do mesmo processo dos anteriores. Então, a partir daí, nós temos os fixadores, e isso vai fazer com que a cor permaneça por mais tempo no tecido. Aqui nós temos o catálogo texto, né, que foram os resultados dos tingimentos. Consistiu basicamente em 9 amostras, a gente pegou 9 amostras com base no PNI, que é a Associação Plantas do Nordeste, com alvo de uso sustentável, que consistiu basicamente em angi, cumbu, sabiá, pejó, cumaru, marmeleiro, aroeira, emburana e carnaúba. E a partir daí eu deixei apenas um sem utilizar fixador para a gente ver a cor original, e os outros 3 eu utilizei cada uma amostra um daquele fixador, que aquele fixador também pode ser modificador de cor. E como vocês podem ver, deu uma gama muito grande de amostras. Aqui, vou pegar um exemplo, esse marmeleiro. O amarelo foi o que mais destacou, assim, porque nós obtemos muitas cores cinzas, marrons e rosadas. Então, aqui nós temos um marmeleiro sem fixador, um marmeleiro com sal e vinagre, um marmeleiro com sulfato de cobre e um marmeleiro com fixador de metal. Eu vou falar um pouco sobre a conclusão, mas ainda tem umas coisinhas para eu falar com vocês, principalmente para mostrar o catálogo. Como conclusão, a gente vê que falta uma parte, a política pública, né, uma ação de políticas públicas para a preservação do meio ambiente, para a preservação da caatinga. Nós não temos áreas de preservação ambientais significativas, na verdade elas são bem inferiores. A área de degradação é muito grande, o que isso facilita a desertificação, principalmente no Nordeste, o que pode encarecer ainda mais aquela visão xenofóbica que tem por parte do país, que associam muito o Nordeste com seca, mas, na verdade, aqui tem um potencial muito grande, como foi isso que eu quis trazer para os tingimentos, e não ocorreu a produção de produtos. Os produtos e outras coisas que podem ser feitas com esses tingimentos ficou para uma próxima etapa, para artigos ou para outras pessoas que queiram se aventurar. Porque, na verdade, o catálogo ele foi produzido para ser reproduzido aqui na região, né, com a facilidade da matéria-prima e o fortalecimento de moda autoral e de grupos de artesãos. Aqui tem meus contatos, o e-mail, meu portfólio, e eu vou mostrar agora para vocês o catálogo. Então, esse foi o catálogo obtido, onde a gente fez de forma mais sintética para... Não estou conseguindo fazer com que ele fique com a tela cheia. Enfim, mas eu vou mostrando. Com que facilitasse, né, a reprodução. PDF dele, Vicente? Talvez seja mais fácil para você mostrar em tela cheia o PDF. Sim, por favor. Ou se você achar que é mais fácil para você, já que está aberto, o ícone para tela cheia é o segundo da direita para a esquerda. Isso, aí. Ah, sim, obrigado. Obrigada. Então, esse daqui foi feito para realizar de forma mais sintética e a reprodução, sem ter toda aquela carga teórica, como tem o trabalho de conclusão de curso. Aqui nós temos o sumário de forma bem sintética, a introdução, que o catálogo foi desenvolvido a partir da pesquisa, uma apresentação, e aqui nós temos as etapas de tingimento ao qual eu já falei, né? Com aqueles 3 processos, os fixadores, e aqui nós temos o catálogo de forma maior, para as pessoas terem uma base do tingimento. Certo que cada vez que você vai fazer um tingimento, você pode obter variações diferentes,
E é isso. Treinou direitinho, não foi, Vicente? O tempo? Eu disse a ele, olha, você tem 20 minutos, tenta fazer em 19. Ele fez exatamente 19. Foi para quem estava fazendo em 28. Estava fazendo em 28, eu disse, tente 19, ele fez 19, exatamente. Bom, gente, que bom então, Vicente, parabéns pela sua apresentação. E nesse momento eu vou dar início à arguição da banca, está sendo elogiado aí no chat. Antes de passar a palavra para a Flávia, que é a nossa convidada externa, eu vou fazer uma breve apresentação que eu não fiz no início, principalmente por causa do horário, para você começar logo a sua apresentação e não ficar mais ansioso. Mas agora que você já concluiu, né, como eu disse, o trabalho de Vicente ele foi orientado inicialmente pela professora Daniela Silva Simões Borgiani, que também é professora lá no campus do Agreste, está afastada no momento, mas deu início a esse processo de orientação de Vicente e eu agradeço a confiança para a conclusão da orientação do trabalho dele. Professora Renata, que também é professora conosco lá no núcleo, Renata Garcia Vanderlei, e também pesquisadora, né, de todo o universo dos nutrientes criativos e tecnologias têxteis, está conosco aí para contribuir com a avaliação de Vicente, nossa examinadora interna, e Flávia Aranha, nossa examinadora externa, que tem atuado há bastante tempo no mercado, experimentando, trazendo muitas coisas novas e inspiradoras para todos nós que atuamos na área. Então vai ser um prazer ouvir as considerações de todos vocês. E eu passo a palavra agora para a Flávia, como é de praxe, para a nossa examinadora externa. Pode falar, fica à vontade, Flávia. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Bom, primeiro queria agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vicente, parabéns pelo trabalho, achei muito legal, acho uma iniciativa super importante, trabalhar com tingimento natural, e acho que o ponto, né, de você trazer, né, a importância de trabalhar com bioma local, incentivar esse comércio, incentivar esse resgate e até a inovação desses processos, impactando artesãos, a moda local. Acho isso fundamental, acho que a gente precisa ter muitos Vicentes no Brasil, estamos precisando muito que esse termo, né, da floresta em pé, floresta viva, floresta em pé, a gente começar a trabalhar esses materiais, esses processos dentro das economias, mostrando que é possível gerar renda, gerar valor positivo a partir desses usos. Então, parabéns pela iniciativa. Acho que um ponto que eu queria destacar, assim como talvez próximos passos, ou para você pensar, 2 pontos, na verdade. Acho que um é aprofundar um pouco a origem dessa matéria-prima, né? Então, a partir do momento que ela chega na feira, como é que ela chega? Quem são as pessoas que coletam, né? Porque a maior parte das plantas que você escolheu são plantas, são madeiras, né? Cascas de árvore. Então, acho que um ponto, né, pensando que esse catálogo tem um objetivo de chegar em mais pessoas e ser usado por grupos de artesãos e outros designers jovens, ampliar esse conhecimento, né? Eu acho que é importante ter esse anexo, assim, de como que a gente extrai, né? Que é o que a gente sempre fala, não é porque é natural que é sustentável, né? Se a gente cortar uma árvore de pau-brasil, a gente não vai estar sendo muito positivo. Então, como que, né, talvez fazer uma investigação ali na feira de ervas, como é que essas plantas chegam, quem são as pessoas que produzem, né? Talvez trazer um pouco mais desse rastreio e até estimulando que esse mercado se organize, que exista uma gestão, que exista um cuidado com o manejo, né? De quando em quando a gente vai extrair a casca, como que a gente cuida dessas árvores para que elas possam sempre se regenerar, né? Então, acho que isso é um ponto que é bem importante. E aí, um outro ponto mais técnico mesmo queria saber por que você não testou a Lumen também, porque eu acho que o Alumen, dentro da experiência aqui do meu trabalho, ele possibilita também uma cartela mais luminosa, né? Então, o ferro, você usou bastante, né, o metal, que é o ferro, ele sempre vai puxar para os tons mais cinzas mesmo, mas de repente talvez testar uma opção com a Lumen, que é um material acho que muito de fácil acesso também, porque um ponto positivo no seu trabalho é a possibilidade de
facilitar acesso, né? Acho que você pensou em materiais que sejam muito possíveis, muito simples de serem conseguidos, né? Pensando no acesso dessas pessoas que podem querer usar essa técnica. Mas o Alumen é um material que eu acho que é possível, assim, não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas pelo que eu tenho experimentado aí no Brasil, é um material fácil de achar, e eu acho que ele pode ampliar um pouco as cores do seu trabalho, né? Então, acho que isso poderia ser também um capítulo a mais aí, pensando que esse catálogo pode ser expandido também para mais pessoas e compartilhado. Então, acho que aí amplia um pouco a gama de cores das pessoas. E um último ponto também que eu fiquei com vontade de saber, como é que, se você investigou também a cadeia do algodão, que é muito forte aí, né? E pensando se os agricultores familiares que plantam algodão também não poderiam, de algum jeito, se interessar por produzir materiais tintórios e voltando ali na minha primeira questão, né? De chegar em quem está coletando, se existe alguma sinergia entre quem coleta e quem planta algodão, como é que isso poderia até reverberar, né, além do catálogo, talvez reverberar aí numa possibilidade de criar novos produtos aí dentro dessa visão, né, você falou de inovação do mercado, como é que isso poderia na própria Feira de Caruaru virar, tá conectado, essas matérias conectadas para que tanto os designers quanto artesãos, enfim, possam ter mais acesso a isso também. Porque é um ponto que eu vejo daqui que, às vezes, as pessoas que estão aí na região não têm acesso ao algodão, e a gente aqui de São Paulo, às vezes, tem. Então, também gerar um pouco mais de acesso, mais de informação e complementar essa cadeia. Então, eu sei que não faz parte do teu escopo inicial, mas fica também uma sugestão para o futuro. E, de novo, parabéns. Acho que a iniciativa é muito incrível. Acho que o material, né, final você traz bem consolidado. Eu acho que isso faz muito sentido para sair da academia e chegar em quem pode usar isso de uma forma bem simples. Acho que quanto mais a linguagem simples, pode chegar em mais pessoas e as pessoas começarem a utilizar mesmo esse material para mudar suas práticas, né, para resgatar algumas práticas, gerar novos produtos. Inovação. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada, Flávia. Vicente quer responder rapidamente alguma das questões que ela colocou? Quer comentar algo? Quero sim. Sobre a questão, devido ao tempo, não abordei tanto. Aqui eu falei um pouco na pesquisa, na parte escrita, sobre a questão de onde vem a matéria-prima. No caso, normalmente são agricultores que utilizam como forma de renda complementar. Ou seja, no período que aqui tem um período de chuva, um período de escassez. No período de escassez, como não tem muita renda, procuram outros meios alternativos. E é justamente aí onde entra a questão da extração das cascas. Não tem essa regulamentação, essa forma responsável, né? Esqueci a palavrinha que eu ia utilizar agora. Onde, em determinados tempos, eles vão poder recolher novamente. Não tem esse controle. Tá entendendo? E justamente em Caruaru tem o Centro de Gestão de Feiras e Mercados, porém ainda é muito falha, assim, algumas coisas. Para você ir pesquisar, eu mesmo tive bastante dificuldade, porque fica algo muito solto, assim, até com os próprios vendedores, porque lá conta com aproximadamente 35 barracas de ervas e que vêm de locais diferentes. Aí tem as ervas tradicionais, que não fazem parte do Brasil, e tem as que fazem parte daqui do bioma. Sobre a questão do aluno, eu não tinha pensado, justamente. Eu pensei em 3 fixadores, mas futuramente eu vou utilizar dele para complementar ainda mais o material, até porque eu pretendo continuar trabalhando em cima dele. E a outra questão foi qual? Das origens, de onde vem a investigação da cadeia do algodão, né? Isso, sim. Sobre a questão do algodão, aqui, pelo menos em Pernambuco, nós não temos uma produção grande. Normalmente é mais para Paraíba. Aqui já teve uma grande produção de algodão, porém, com diversos fatores, a partir da década de 1900
e 80, se eu não me engano, teve o decaimento da plantação de algodão em Pernambuco. Então, basicamente, agora é muito voltado para algodão colorido, principalmente de Campina Grande. Campina Grande não, da Paraíba. Obrigada, Vicente. Flávia, muito obrigada. Muitas contribuições importantes para a gente refletir aqui. Como o Vicente disse, ele tem interesse em dar continuidade, né? E vai contribuir bastante. Muito obrigada, viu? Obrigada. E aí eu aproveito e passo a palavra para a professora Renata Garcia Vanderlei, avaliadora interna. Obrigadão, Renata, por estar participando da banca. Vamos então ouvi-la. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Se travar, vocês me desculpem, porque a internet está ruim mesmo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de ver o trabalho de Vicente nessa área, porque ele é meu aluno de iniciação científica bolsista do CNPq, então eu sabia da capacidade dele, né, da dedicação que ele tem na área de pesquisa. Então, foi bom saber o que é que ele estava fazendo, além da participação na gente do projeto do PIBIC, né? E aí eu tenho duas observações para fazer. Uma na parte mais metodológica, acadêmica, e na outra da parte de conteúdo. Então, a primeira é elogiar realmente a sustentabilidade, esse tipo de ação é uma necessidade, né? A gente está sempre vendo na televisão e tudo, a quantidade de lixo, a quantidade de coisas que a moda em si vem gerando, e quanto mais a gente trabalhar com produtos que agridam menos, melhor ainda, né? Além do consumo que a gente ainda não consegue controlar, se a gente começar a contribuir com a produção para ver se essa produção agride menos o meio ambiente, melhor ainda. E também a parte social e cultural, que agora a gente já entende que faz parte da sustentabilidade, né? Não é só mais ambiental de não agredir, mas trabalhar com as pessoas, valorizar as pessoas, fazem com que haja também uma sustentabilidade além da ambiental. Então, essa parte de tingimento, e a gente sabe que lá em Caruaru, a gente tem na região, né? Tem muito problema com a parte de tingimento, das lavanderias que vai para o rio, aquelas coisas todas. Então, é um tema bastante importante, que precisa ser trabalhado aos poucos para ver se a gente vai conseguindo dar alternativas para que a gente consiga minimizar esse impacto que a gente tem, né? Lá. E aí eu gostei bastante do projeto, achei que foi bem didático, bem como a gente tem feito nas oficinas. Então, um texto, né? Uma apresentação bem mais coloquial, onde todo mundo vai ter acesso. Foi um processo bastante simples, que não exige muito equipamento, né? Muito conhecimento, que pode ter uma acessibilidade para pessoas de qualquer nível social, qualquer nível educacional, né? E também o acesso aos próprios materiais, que são mais fáceis, e aí que a facilita também, tanto na parte logística, econômica, como na parte de identidade. Eu só questionaria esses fixadores de metal e de cobre se não perde a sustentabilidade que a gente trabalha quando usa a parte orgânica, né? Porque uma das discussões da sustentabilidade é transformar o orgânico numa composição química que parece com o inorgânico, parece com o... Como é o nome? O sintético, né? Então, tem vários plásticos, hoje em dia, orgânicos, mas na hora que faz o processamento, ele vira um plástico mesmo. Então, não é porque ele se originou de um orgânico que, na verdade, é sustentável, etc. Por isso, como eu não trabalho muito na área de tingimento, eu não sei nessa necessidade, né, de botar esse fixador. E se esse fixador totalmente orgânico de vinagre e de sal, a gente não conseguisse trabalhar melhor para evitar a introdução de metal como fixador, né? Esse Lumina eu não conheço, então aí eu não sei qual é o impacto, né? Então, na parte de conteúdo e de contribuição,
Eu achei muito bom, perfeito, era isso mesmo. Talvez eu trabalhasse outras ervas, mas como Flávia disse, ficou mais restrita às cascas, talvez as comidas também pudesse, porque ficou restrito a gama de cores, né? Então, se a gente trabalhasse também com as comidas, tipo a beterraba, etc., criasse um catálogo maior, mas talvez o escopo seu fosse as ervas mesmo lá, e aí a gente trabalharia mais a parte de um catálogo maior para variar as cores, com outras coisas que também seria acessível, seria plantada, seria encontrada na região, para estimular e mostrar que, na verdade, não fica só nesses tons. A gente pode conseguir várias cores, né? Aí, na parte acadêmica, é que antes de eu colocar a minha opinião, eu gostaria, porque agora no PG existem vários tipos de projeto de graduação, né? A gente estava acostumada com a monografia, onde tinha uma fundamentação teórica bem detalhada, só que agora a gente tem várias possibilidades. Como eu não estou em PG, eu não sei como é essa escolha. Se o aluno tem que apresentar que tipo de projeto ele vai fazer ou não. Eu queria saber de Vicente, qual foi o projeto que você fez? Você fez uma monografia, você fez um relatório, foi o quê? Então, Renata, foi monografia. E sobre as suas outras questões, que a gente tentou trabalhar mais essa questão de regionalização mesmo, das ervas nativas da Caatinga. Ou seja, não ia entrar a parte alimentícia, coisas de descarte, de cozinha, aí não ia entrar essas coisas porque esses tipos, tipo a casca de cebola, dá cores muito bonitas, verde, amarelo. No entanto, ela não faz parte aqui da região, ela não é uma planta nativa daqui, tá entendendo? Que sofre com a questão do desmatamento, com a questão da lenha que as pessoas cortam para fazer lenha de carvão, e vários outros fatores que, como eu citei, que contribuem ainda mais com o devastamento, né, do Caatinga. Aí por isso que foi muito voltado assim pela questão das cascas, porque justamente as plantas que são nativas da Caatinga, elas são mais cascas, raízes e outras partes assim vegetativas, tá vendo? Então, diante de ser uma monografia, eu acho que aí foi só um pouquinho onde ele deu uma escorregada. Então, eu achei que a fundamentação teórica foi muito contextualizando a situação do que uma fundamentação para ajudar ele a desenvolver a monografia, na minha opinião. Eu acho que eles tinham que ter trabalhado mais o design têxtil mesmo, as tecnologias, o tingimento. Por exemplo, ele conta 2 casos de sucesso, né? Lá, mas ele diz que ela trabalha, que é sustentável, etc. Mas ele não diz que tipo de material ela usa. Ou ela usa tal planta com tal fixador. Então, eu achei que ele podia trabalhar mais fundamentação teórica mesmo, mais conceitos e coisas de design texto, do que contextualizar tanto a importância e os aspectos ambientais, de desmatamento, etc. Que isso fica mais com a justificativa, que é importante ter lá para a gente entender o quanto é importante. Mas eu achei que foi muito empírico, faltou a fundamentação mesmo. Ele comentou um pouco de design têxtil, falou um pouquinho de beneficiamento, dizendo que é aí que do design têxtil que ele quer trabalhar, mas não explorou muito o design têxtil em si, ou a parte de beneficiamento. Que tipo de produtos as lavanderias usam, que a gente queria eliminar? Entendeu? Eu acho que faltou contextualizar o beneficiamento têxtil e o design. Eu achei que já a sustentabilidade, não. Estava tudo bem trabalhado, alguns pensadores, e que dá algumas dicas do que é ser sustentável, já estava lá bem trabalhada, mas a parte de fundamentação de design faltou. E aí, na parte técnica mesmo, eu questiono só os objetivos específicos. Eu trabalho, né, na verdade, isso vai de orientador para orientador. Eu trabalho objetivos específicos, mas coisas mais concretas. Então, o que é que eu tenho que conseguir de conhecimento, de material, para me ajudar a fazer, no caso, o catálogo. Então, conversar sobre design têxtil
e sustentabilidade é muito vago. O que eu vou procurar nele para que vá me ajudar a escolher e a definir o meu catálogo? Então, não é contextualizar a Caatinga, que ele fez, mas sim caracterizar a Caatinga. O que é que ela tem? Ela tem essa planta, ela tem essa necessidade de cuidado, para poder isso me ajudar a criar o catálogo. E o último, que é, para mim, um objetivo específico, mas que eu acho que não foi explorado, porque já o objetivo geral já era o definidor, que é descobrir estratégias de design texto para sustentabilidade. Talvez ou esse fosse o primeiro, o objetivo geral, cuja resposta seria tingimentos naturais, ou ele fica meio solto aí, porque ele é muito amplo e ele focou numa atitude só que já estava definida. Então, ele não explorou design texto para descobrir como melhorar a sustentabilidade. Ele trabalhou a parte de tingimento. Então, eu mudaria os objetivos específicos, mas aí é uma conversa entre orientadores e ele, né? Eu boto mais bem focado mesmo. Então, eu vou caracterizar a Caatinga para quê? Para definir que tipo de ervas, que tipo de madeira, que tipo de coisas tem que pode ser usado para Caatinga ou para atingimento. Então, no design, o que é que eu identificar no design processos, identificar no design fixadores, etc. O negócio, na minha opinião, tem que ser mais concreto. Então, isso fica mais como uma metodologia de como eu consegui o que eu quero do que propriamente o objetivo. E na metodologia eu achei estranho, primeiro que ele comenta um pouquinho de metodologia, depois descreve lá embaixo metodologia mais detalhada. Isso é um grande dilema que eu tenho nas bancas, porque, para mim, a metodologia tem que botar lá em cima como ele começou, descrevendo todo o processo que você vai usar, para depois começar. Mas eu tenho visto a tendência, inclusive, na minha tese, a metodologia foi depois da fundamentação, porque minha orientadora gosta mais assim. E aí eu acho estranho, mas pode. Mas aí eu ou botaria em cima ou botaria embaixo. Eu não botaria em cima e depois detalharia mais embaixo, né? Eu achei que o detalhamento foi bem bom, que nem precisava estar tanto na metodologia, podia estar no capítulo de resultado, esse seu processo. Eu precisava estar lá, porque lá você diz mais ou menos como vai fazer, e embaixo você diz como vai fazer. Mas, no geral, está muito bom. Parabéns, Vicente. Aí, antes de terminar, com as sugestões da Flávia, eu tenho uma outra sugestão também, que seria você colocar um projeto de pesquisa no edital Fulcultura, que está agora até junho. E tem a área de pesquisa que pode financiar o seu prolabore, a compra de materiais e etc., para você ampliar esse seu catálogo, trabalhar mais esse catálogo. Eu posso lhe ajudar a criar esse projeto até maio, porque em junho eu estou de férias, e até junho a inscrição. Ele tem um pouco burocrático, ele sabe porque ele está participando de umas pesquisas no PIBIC, mas que está sendo financiada pelo Fulcultura. Então, todas essas sugestões de Flávia, você pode trabalhar nesse projeto do Fulcultura, tanto a parte de acesso aos produtores para caracterizar, como definir modelos para que você explore esse tipo de material sem danificar e aumentar seu escopo do próprio catálogo, que eu acho que o governo do estado vai estar muito interessado. Ok? Obrigada a todos aí. Eu fiz um texto, depois eu mando para vocês, com todos os comentáriozinhos assim, mais detalhados, mais específicos de cada área lá, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Renata. Vamos, quando receber aí teu texto, a gente dá uma olhada. E muito obrigada às duas avaliadoras por todas as considerações. Vicente acabou respondendo as perguntas de Renata já, né? E o que eu vou falar rapidamente, assim, como orientadora do trabalho, e aí eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para dividir minha fala e abrir espaço para a Dani falar um pouco, se quiser, fica à vontade, eu nem disse ela. Mas só abrir um pouco espaço aí e passar um pouco a palavra para ela, se ela quiser, depois que eu fizer rápidas considerações aqui sobre o trabalho de Vicente
ele já chegou até a minha orientação com um trabalho bem encaminhado, muito motivado, determinado a fazer tudo o mais organizado possível para concluir, para fazer o catálogo, e ele fez questão de colocar, eu quero que esteja esse detalhe, eu quero fazer assim, eu quero que tenha o catálogo lá acessível, e aí realmente é muito mérito dessa busca dele, né? E mais uma vez, assim, é uma vontade minha parabenizar também você na banca ainda pela escolha do olhar sobre as plantas nativas, de onde você vive. Isso dá muito sentido ao nosso centro acadêmico, né? Me dá um orgulho de alunos do curso de maneira geral e você sendo representante, né, dos alunos do curso do Centro Acadêmico do Agreste que estão fazendo valer toda essa formação interiorizada, levando o olhar do design para onde precisa, né? E aí eu lhe agradeço em meu nome como orientadora, professora, e em nome do campus, do curso, por você estar engajado nessa tarefa, fazendo valer tudo isso, viu? E de maneira geral, porque se eu for falar aqui do trabalho, eu vou começar a ficar elogiando o trabalho dele, o empenho, né, e a dedicação. E, como eu disse, eu vou abrir espaço e passar a palavra para a Dani, se você quiser, tá, Dani? Não sei se você se organizou para isso, mas como ela deu início a essa orientação, acho que é muito válido abrir e dividir um pouco a minha fala com ela. Bom, obrigada, Camila. Não estava planejado, mas eu já tinha tomado nota de algumas coisas aqui para falar depois com ele, né, da apresentação. Antes de mais nada, é um prazer, Flávia, estar com você nessa banca. Eu sou a professora de Design Têxtil lá no campus do Agreste, estou atualmente em Londres, de licença, mas eu falo muito de você como exemplo, né, quando a gente está tratando das possibilidades de atingimento, os alunos ficam muito encantados. Inclusive, eu destaco muito o valor agregado que dá ao produto final, né? Os produtos ficam muito mais caros, mas tem um motivo por estar mais caro, para que eles entendam isso e para que a gente possa quebrar um pouco a barreira que há no Agreste de vender produto muito barato. Não precisa ser sempre muito barato para ser vendável. E a gente conversa muito sobre isso, que eu acho que foi um pouquinho que sensibilizou o Vicente lá, quando ele cursou em 2017, né, Vicente, a disciplina. Acho que foi 2017 ou 2018. Agradecer também a professora Camila, que, como eu entrei de licença, acabou assumindo aí, né, aceitou o desafio. Eu fiz, Camila, por favor, não queria deixar meus meninos em qualquer mão, né, embora a gente tenha uma equipe muito boa de docentes, mas eu sei que Camila também tinha familiaridade com o assunto e familiaridade com o Vicente, e assim foi, né, e aí Camila conseguiu concluir com o Vicente com muito êxito. E agora eu vou falar para você, Vicente, que eu acho que como docente não tem satisfação maior para a gente assim, do que ver um aluno ir além do que a gente ministra, né? Se aprofundar, pegar gosto por aquilo e levar para um lado mais prático mesmo da vida. Eu lembro que na disciplina você fez muito mais do que era atividade de disciplina, né? Você continuou testando. A gente, na época, até abriu um projeto que acabamos não conseguindo. E aí depois você continuou testando mais, e aí no momento do TCC você veio, Dani, eu já fiz tantas experiências assim, você criou um processo que é seu, e isso tem tudo a ver com o design têxtil de produtos naturais, porque a gente experimenta, dá errado, dá certo, e vai, até chegar lá. E isso mostra para a gente só que esse TCC é você, né? Esse TCC é a sua experiência, a sua persistência. Como aluno de PIBIC também, que somou muito você ter passado esse tempo com a professora Renata, trabalhando ali os insumos têxteis, né, como ela trabalha, mesmo não sendo diretamente tingimento, mas você fez vários reaproveitamentos, então estava ali tangenciando sempre, repensar o tecido, repensar o valor, repensar como aquilo pode ser usado e sempre com o olhar da sustentabilidade. A sua coragem na adaptação e diversos testes realizados desde a disciplina, trazendo esse processo autoral, traz para o seu TCC um TCC bem inovador, né? Eu estou muito, muito satisfeita, mesmo vendo já o finzinho dele, né? A gente constituiu, acho que metade, esse levantamento inicial, essa sua inquietação de ir atrás das pessoas. E eu acho que é isso. Eu vou pegar agora a frase que a Flávia disse, que eu até anotei aqui, que me emocionou muito. A gente precisa ter muitos Vicentes no Brasil. Você está de parabéns. Obrigado. E aí, Vicente, vai pular agora de alegria?
Vou sim. Vai sim, né? Ô, Dani, obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos os convidados de Vicente que vieram prestigiar a apresentação, a defesa do trabalho de conclusão. E antes de encerrar esse momento, é de praxe que os avaliadores se reúnam para definir a aprovação do trabalho. Então, eu enviei um link, um outro link, Flávia e Renata, para vocês, se vocês puderem acessar esse outro link para a gente conversar um pouco. E quando vocês forem para o outro, se puderem, por favor, desligar microfone e câmera nessa chamada, para que a gente retorne depois. E a todos os presentes, é isso. Pode ficar em duas ao mesmo tempo, no canhão? Pode, mas se tu quiser sair dessa e retornar depois, como tu achar melhor. Era só para saber se podia. Certo. Então, logo, logo retornamos, tá bem? Parabéns, Vicente.
Voltei. Cadê Vicente? Olá. Vicente? Vicente foi embora? Oi. Tá ali. Gente, boa tarde novamente. Então, estamos de volta e em reunião com a banca, né? Vicente teve o trabalho de conclusão aprovadíssimo, tá, Vicente? Com a nota 9.1. Parabéns. Meus parabéns aí. Obrigado. Muito feliz pelo seu desempenho. Você merece, independente de nota. Como eu disse, estamos todos orgulhosos de você por todo o trabalho desempenhado, né? Por toda a dedicação, o esforço. E você merece muito comemorar e dar sequência a essa sua formação profissional de design. Com certeza vai continuar dando orgulho para todos nós como designer. E a formação acadêmica também, que é seu interesse, dar continuidade, né? As pós aí pela frente. Meus parabéns, muito obrigada por ter, de alguma forma, me envolvido no processo, né, para que eu chegasse a estar participando aqui como sua orientadora. Muito feliz, parabéns, parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço a contribuição de todos vocês, principalmente ao decorrer da minha graduação. Dani, que eu me identifiquei muito desde o início, uma fada, né? Camila também, super perfeito, que nós vamos caminhar aí junto com outros projetos, né? Sim, sim. E muito obrigado. Oh, que lindo. Flávia, Renata, Dani, muito obrigada. Dani, por ter dado início a todo esse processo com ele, pela confiança. A Renata, disponibilidade, muito obrigada. E Flávia, mais uma vez, como Dani bem colocou, né? Vou repetir aqui porque tem outros alunos ouvindo. A gente sempre traz você como referência, o seu trabalho, sempre contribuindo e trazendo muita coisa para o design. Você é também marca de inovação, de sustentabilidade, de muitas coisas para a gente. Então, é uma alegria contar com a sua avaliação no nosso trabalho hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada eu, gente. Um prazer estar aqui com vocês. É isso. Tchau, tchau. Parabéns, Vicente. Vai comemorar. Tá, Vicente, sobre o Fucultura, qualquer coisa tu me procura. E lembra que tu não entrega a biblioteca até julho, não, Vicente. Tá certo. Então tu perde tua bolsa. Espera um pouquinho. Ok. Tchau. Tchau.